Não entre em pânico. Começa mais um Quadrinhos, o vídeo que vamos falar de um pouquinho dessa cultura, ora nerd, ora doida, ora chata, ora qualquer coisa sobre quadrinhos, ok? Então vamos lá. Lembrando, por favor, comente, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Nós precisamos de você. Ah. Quadrinhos. É aquela coisa que para você pode ser estranha. Se você tiver talvez aí uns 50 anos e nunca leu um quadrinho na sua vida, talvez você seja uma pessoa que não saiba o que é isso. Mas como eu acho muito difícil alguém não saber o que é quadrinhos, então vamos lá. Vamos a algumas dicas importantes sobre o que a gente vai ter no programa de hoje e que talvez te ajude. Porque, aviso, se você conhece muito de quadrinho, tá bom, tá, você sabe o que eu vou falar. Se você não conhece muito de quadrinho, você vai ter algumas boas novidades, ou talvez não, quem sabe. Quando você pensa em quadrinhos, você pensa em quê? Marvel, DC, Turma da Mônica, Asterix, Obelix, é muita coisa. Pois bem, sinto lhe informar, mas quadrinhos um pouquinho antes, bem antes disso. Quando falamos de quadrinhos, algumas pessoas lembram do período em que os Homens das Cavernas faziam pinturas rupestres em paredes. Ah, tudo bem, legal, vale a pena. Mas, vamos adiantar um pouquinho? Então, pinturas rupestres não entram. Então entrariam o quê? Quando os homens egípcios pintavam em suas pirâmides, em galerias, imagens retratavam a si mesmo. Tá, funciona, mas dá para adiantar, sabe? Um pouquinho. Vamos lembrar da coluna de Trajano. Uma coluna em Roma, grande, com todos os efeitos e montagens e grandiosidades do imperador Trajano. Então, vamos lá. Quadrinhos que você conhece, quadrinhos modernos, envolve o quê? Envolve imagem, envolve texto, balão. Então a gente precisa juntar as duas coisas, ok? E aí que tá. Quando a gente começa a falar de quadrinhos, a gente vai começar a falar de um público. Que público é esse? Para quem os quadrinhos foram feitos? Ou melhor, quando foram feitos? Quadrinhos modernos. Aviso. Se você for brasileiro, o nome é um. Se você for estadunidense, o nome é outro. E se você for europeu, aí é nome pra caramba. Então vamos ficar no Brasil e nos Estados Unidos. Ajuda muito. Brasil. Angelo Agostini, As Aventuras do Sr. Kim, aparecia num jornal. Olha só que legal, né? Os primeiros quadrinhos não eram para revistas. Tem que informar. Não. Os primeiros quadrinhos eram para jornal. Brasil, Angelo Agostini. Estados Unidos, Richard Felton, Outcast. As Aventuras do Sr. Kim, Yellow Kid. Yellow Kid era um garoto que tinha uma turminha legal e essa turminha fazia o quê? Traquinagens como toda criança faz. Até aí tudo bem. No camisolão do Yellow Kid, que aviso, o menino não tinha nome, apareciam frases. Essas frases eram geralmente falando alguma coisa social que tinha na época. Uma crítica, acontecia. Um questionamento, acontecia. E daí é que vai vir toda essa ideia do Outcast. O quadrinho começa com uma forma de levar para as pessoas ideias fantásticas, ideias onde uma pessoa pegava o jornal, ia correndo para os quadrinhos, via aquelas tirinhas, achava graça, achava legal, ia rindo com as brincadeiras que eram feitas ali dentro. Muito bem, até aí, ok. Brasil, aqui, Estados Unidos, aqui, distantes, nada a ver, só que o Felton resolveu mudar de jornal. E aí que a coisa fica legal, ou não. Buster Brown, imagem. O que vai acontecer? A partir de agora, ele vai começar a vender muito mais. Em vez do menino que tinha sem nome, agora vamos ter o nome Buster Brown. Menino, rico, loirinho, fofinho, bonitinho, classe alta, aprontando tudo e todas. Isso tá ficando meio preconceituoso. Tem negro? Não, porque o quadrinho não era muito para os negros, era para quem tinha um pouquinho de grana. Então a gente está falando de uma população branca. Algumas ideias começam a aparecer para crianças, afinal de contas, o menino é um menino. Então, algumas coisas começam a ser para crianças, as peraltices e invenções de crianças. Propósito, nesse momento, se você começar a pesquisar algumas coisinhas, você vai ver vários quadrinhos falando de crianças. Então, os primeiros quadrinhos tinham personagens infantis, menos o Angelo Agostini. Aí já era personagem adulto.
ok? No Brasil, um suplemento de jornal chamado Tico Tico vai fazer o quê? Vai pegar as ideias do senhor Outcast, vai trazer para cá e vai começar a lançar ele. Só que, bem, Buster Brown, Brasil, não combina. Precisamos de um nome legal. Chiquinho. Pegou a ideia? Sim, traziam os jornais para cá e mudavam algumas coisas, mudavam algumas ideias, mudavam algumas falas. Então agora o nosso menino, gringo, estrangeiro, estadunidense, loirinho, fofinho, bonitinho, vinha para Rio de Janeiro e falava com quem? Também com a mesma população que falava lá. População classe média, que sabia ler muito bem, que pegava as ideias. Só que aí o Chiquinho, ele falava também com uma outra galera. Aí sim, as crianças começaram a entrar. E o suplemento de jornal começou a ganhar muito poder no Brasil. Se você nunca ouviu falar do Tico Tico, saiba que o jornal já fez 100 anos, alguns anos atrás, e vendeu muito. Foi ele que começou essa onda de quadrinhos no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o suplemento de jornal era tão importante, mas tão importante, mas tão importante, em que ele vinha separado. E quando se falava que era se colocado o suplemento de jornal, nesse dia as tiragens do jornal aumentavam um pouquinho. Então a população ia atrás do jornal. Tá faltando um detalhe. População negra. Até agora eu não falei deles. Será que o negro não sabia ler? Será que o negro não sabia o que estava ali acontecendo? Então, mais ou menos lá por 1920, mais ou menos, no Brasil, o Chiquinho ganhou um parceiro. É um parceiro legal, só que infelizmente o pobre do menino vai receber todas as mazelas que acontecia dentro do quadrinho. E mesmo que Chiquinho ganhasse todas as atenções e tudo que ele fazia era questionável, o pobre do negro se dava mal. Pois é, era o Benjamin. O Benjamin era aquele cara que estava ali do lado do Chiquinho. O apoio, o lado certeiro, a figura central? Não. Central era o outro, era o loiro, bonitinho, fofinho. Já o Benjamin era aquele carinha legal. Falar em preconceito nos quadrinhos, eles pensavam nisso? Também não. Quem lia quadrinhos não eram os negros. Quem lia quadrinhos eram os brancos. O negro lia quadrinhos quando? Quando por acaso alguém pegava o jornal e ia embrulhar alguma coisa, dias depois, aí alguns negros conseguiam ler e olhavam para aquele menino, talvez alguns se interessassem, achassem alguma semelhança. Pois bem, quadrinhos e Brasil, ou melhor, racismo é uma coisa muito perigosa. Se você for pegar os quadrinhos antigos, não vai dar certo. E por falar em quadrinhos e preconceito, vamos lá, anos 20, Estados Unidos, aparece um mágico chamado Mandrake. Personagem legal. Tinha uma namorada legal e tinha um acompanhante, sidekick, parceiro, que ele estava ali para todas as horas. Bem, Lothar. Tem uma coisa legal no Lothar que eu sempre achei fantástico. Lothar era conhecido como o príncipe de 7 reinos na África. Só tem um detalhe, nunca falaram que reinos eram esses. E para deixar a coisa mais complicadinha, o Lothar quase não sabia falar. Sabe aquele lance de Min Tarzan e Tu Jane? Se você não sabe que referência é essa, por favor, pegue alguns seriados antigos do Tarzan. Você vai entender muito bem o que é Min Tarzan e Tu Jane. Tarzan. Tarzan. Jane. Esse era o Lothar. O cara não falava de jeito nenhum coisas legais. Era muito Lothar, sim senhor, Mandrake, manda, Mandrake, faz, e Lothar não tinha fala. Os personagens negros simplesmente não dá. Pois bem, os personagens eram feitos para os brancos. Todos os personagens eram lindos, maravilhosos, fofinhos. E se você acha que não, vamos lá. Tem vários personagens nesse momento que vão dar essa dinâmica de como é que o negro era colocado. Ou melhor, não era colocado, não era visto, não era atenção, não chamava atenção. Pense no Flash Gordon. Talvez vocês não conheçam o Flash Gordon, mas tudo bem. Pense em Tarzan, o Homem Macaco. Tarzan também é outro personagem bem interessante. É um menino que caiu numa selva com os seus pais e os pais morreram e quem cuidou do menino foram macacos. Tá, esqueça essa parte. Mas tudo que acontece na selva, quem resolve é o Tarzan. Não é mais ninguém. Quem resolve é ele. Ele é a figura central. Ele é o máximo, ele é o cara. A propósito, por falar em personagens brancos, vamos ao fantasma. Existe uma família. Nessa família, de geração em geração, um membro recebe o poder
do fantasma. Ele deve proteger a tudo e a todos. Só que o fantasma é da África e o fantasma é branco. Ele é um fantasma, ele é uma figura que assombra a todos. Ele é uma figura que vai ajudar a todos, mas ele continua sendo branco. Bem, qual é o meu problema com branco? Nenhum. O problema, na verdade, é que se você for falar de preconceito, os quadrinhos nesse período vão ter muito esse detalhe. A gente quase vai falar de negros nos quadrinhos. Entre muito tempo, toda vez que a gente vai falar de quadrinhos, isso é importante. E não pense em você que isso era uma coisa pensada, estruturada. Vamos deixar os negros de fora. Nem sempre. É só porque eles não eram público. E sim, quadrinhos é uma mídia. E como mídia, ele precisa de um público. Ele precisa de ter alguém para comprar os jornais. Depois dos anos 30, comprar as revistas que eram publicadas toda semana, todo o mês. Alguém tem que comprar as revistas e não vai ser o negro, vai ser o branco. Branco, classe média. Essa galera que vai comprar os jornais. Classe média, classe alta, é que vai atrás. Nunca pense que quadrinhos briga o tempo inteiro com isso. Depois de um tempo a gente vai começar a comprar essas brigas. Mas inicialmente, não. Mas não se preocupe, porque negros, quadrinhos, não fica por aqui. Semana que vem tem mais. E peraí, comente aí embaixo se você conhecia algum desses personagens, se você não conhecia, se você sabia de algumas coisas, se você não sabia, para a gente poder conversar, falar alguma coisa. E só para lembrar a frase clássica que todo mundo faz: curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, porque nós precisamos de vocês. Não entre em pânico.